Saudações a todos que nos acompanham nesse espaço à luz da Bíblia. Estamos aqui mais uma vez para falar de verdades, falar de assuntos do dia a dia dos cristãos e sempre examinando à luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito delicado, por isso, desde já, chamo a atenção a todos que nos acompanham para que possam ter ouvidos espirituais e, acima de tudo, tenham maturidade para poder entender o que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre o divórcio. Vamos entrar a fundo na Bíblia para trazer algumas verdades e também desafiar a igreja para que possa ter algumas bases de como lidar com esta situação. Comigo, Remígio, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, você que nos acompanha, e eu quero agradecer já o meu companheiro aqui, o Passo, mais uma vez estamos juntos. Queridos, queridas, fiquem na expectativa, porque não é mais um podcast, mas é um ensino que vem para transformar a sua vida. Eu chamaria isso é uma oportunidade de libertação da igreja, que por muito tempo andou nas amarras e muita gente vai sofrendo porque teme a pecar, teme frustrar a igreja ou ao seu líder. Então, sente aí, escuta e depois passe essa mensagem, partilha para seus líderes e outros irmãos que precisam aprender conosco. Deus abençoe e estamos juntos. Obrigado, estamos juntos, estamos mesmo a começar a conversa. O tema é o divórcio. Começo mesmo por essa questão. Remígio, olhando assim na Bíblia, o que que aparece, o que que nós encontramos? Algumas evidências que falam de divórcio e de que forma é tratado esse assunto na Bíblia. Certo, se me permitir, eu gostava de ler aqui eh, 3 versículos. O primeiro está em Mateus capítulo 19, versículo 9, e eu gostava mesmo de ler, que diz, Jesus diz assim: E vou e vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus estava a dizer que, neste versículo, e por muitos anos, ouvimos que Jesus estava a dizer que se você divorciar não pode casar. Por muitos anos vimos isso. Certo. Então, só que o que a Bíblia aqui também diz é que quem é abandonada não pode casar e quem abandona não pode casar. Sim. Mas há muitos líderes dizem, não, você que foi abandonado, e principalmente as mulheres é que sofrem muito aqui. Sim. É como se as mulheres, quando são abandonadas, quando há divórcio, elas não podem casar, mas os homens podem. Hum. O que a Bíblia não abre espaço para isso, porque disse que a divorciada, ou seja, o que repudia e a repudiada, os dois não podem. Os dois não podem Não casar pode. novamente. Se quiséssemos usar essa interpretação para este versículo. Tem outro verso, só os que lemos três para depois falarmos. Outro está, é a carta que Paulo escreve para os Coríntios, capítulo 7, versículo 15. A primeira carta aos Coríntios, você em casa pode pegar a sua Bíblia, abrir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Paulo diz assim: Depois foi visto por diabo. Não, desculpa. Capítulo 7, versículo 15. Não, eu abri um versículo, um capítulo diferente desse. Capítulo 7, versículo 15. E não capítulo 15, versículo 7. Então, o Tiago, o Paulo, quando escreve para irmãos que estavam em Coríntios, ele diz assim, capítulo 7, versículo 15. Vou ler. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ele estava a falar sobre separação. Paulo estava a abrir espaço que há sim separação. Sim. Não é? Para Para os cristãos. os Se cristãos. esse crente casar com ímpio. Certo.
pode haver separação, mas se o ímpio quiser separar-se. Uhum. Vou ler mais um texto que Paulo escreve para Roma. Irmãos sabem Roma, Romanos capítulo 8. Eu vou ler mais um. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olhando para isso, aí a questão é, como me coloca, é o que eu vejo, qual é o meu posicionamento em relação ao divórcio à luz da Bíblia. Li aqui Mateus, que Jesus fala de divórcio, excepto a questão de imoralidade sexual. Certo. Paulo, ele fala que se você tiver um cônjuge que seja descrente, o crente não está sujeito a ser escrava ou escravo desse fulano. E também ele escreve dizendo não há condenação, porque ele te largou, você não pode sentir que está na mara dele. Então, há espaço para, para divórcio. Dizer, Sim. bem, Quando Paulo escreve, não escreve no contexto de imoralidade sexual. Paulo vai um pouco mais além. certo, Ele não numera as causas do divórcio, mas ele resume e disse não pode aceitar ser escravo. certo. Mas, para Jesus, resumia-se na, Questão na de questão de imoralidade. adultério, imoralidade. Sim, Ok. tá vendo? Então, temos que estudar isso um pouco mais a fundo para percebermos em que momento a Bíblia diz sim, em que momento a Bíblia diz não. Mas, no geral, a Bíblia diz que sim, pode haver divórcio. Ok. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós temos sempre como referência o povo de Israel. Sim. Como é que era a situação no tempo do povo de Israel antes de Jesus Cristo, nesse caso? Olha, a Bíblia diz que se quisesse separar, tinha que fazer por escrito. Escrever, dizer, hoje estou a separar com fulano e fulana. E essa pessoa que era separado exibia esse documento e poderia casar com quem quisesse. Então, no Antigo Testamento, depois da separação, os dois poderiam casar. Mediante, a mulher devia ter uma carta, ok, que diz que foi, divorciou-se com um fulano. É como hoje, não é? Se nós casamos pela lei, se eu estou-me a divorciar, é preciso que vá Para atualizar a exato, a certidão, não é? certidão que diz que é divorciado, é como hoje. Então, isso é que aplicava no Antigo Testamento, também é que se aplica nos nossos dias. E no tempo, olhando, voltando mesmo para essa questão, lá não havia essas particularidades de adultério, de imoralidade ou casos específicos em que devia se passar a tal causa. No Antigo Testamento, por exemplo, o entendimento de adultério não é o mesmo entendimento que a sociedade impõe à igreja nos nossos dias. A igreja está a perder seu papel fundamental quando se trata de assunto de família. Por exemplo, no Antigo Testamento, ah, não era proibido poligamia, mas era proibido adultério. Sim, Hoje é proibido poligamia e adultério. certo. No Antigo Testamento, adultério até que era proibido, aliás, poligamia até que era proibido, mas era tolerável. Uhum. Mesmo se hoje quiséssemos tolerar a A poligamia, poligamia. nos termos que a coisa está, não ajuda bastante. O que quer dizer? Quer dizer assim, no Antigo Testamento, uma mulher para casar, eu casava a mulher depois de consumar o ato. Hum. Ou seja, ia manter relações sexuais depois do casamento. Então, era normal de eu casar uma mulher e casar a segunda, chamar-se de poligamia, sem ferir a questão sem adulterar. Hoje não é assim. Hoje você dorme, faz relações sexuais, depois assume como esposa. Então, mesmo que você que é casado e queira ter a segunda esposa, você vai ter que primeiro adulterar para depois ser polígamo. Então,
não é aceite à luz da Bíblia. Não é. Por isso, a Bíblia fecha. Espaço para. Não há espaço para isso. Ok. Por causa das condições que, que a sociedade traz o entendimento do termo poligamia nos nossos dias. Então não há espaço, a Bíblia não abre espaço para Certo, isso. ok. Apesar da Bíblia, no Novo Testamento, aparecer essas questões das brechas, né? Vimos aqui dois casos. O Remígio estava a falar da questão do adultério, que Jesus mencionou, e tem a questão também que leu ali na carta de Paulo aos Coríntios, também abre, o apóstolo Paulo também abre uma brecha de uma possibilidade de divorciar. Hã, será que Deus faz isso de peito aberto ou tão à vontade assim, ou é forçado a agir assim por causa da nossa natureza? Olha, Deus, a Bíblia deixa claro que Deus odeia o divórcio. Uhum, Mas é importante perceber-se aqui que o eu diria assim, o pecado não é o divórcio até hum, em si. hum, O pecado aqui é a quebra de aliança. ok. Então, essa quebra de aliança, isso é que magoa o coração daquele que Deus ama. E isso adoece Deus. E isso provoca a ira de Deus. É como um pai não quer ver o filho doente, não quer ver o filho a sofrer. Então, se o filho está a sofrer por causa do divórcio, isso magoa Deus. Então, o importante perceber-se que o que magoa Deus não é o divórcio em si, mas é a quebra da aliança. Isso é que Ok. magoa Deus. Ok. Então podemos assumir que acaba havendo essa brecha ou essa possibilidade, ah, porque nós temos essas lacunas, não porque necessariamente Deus está feliz com essa situação, não é? Sim. Do lado de Deus, é mesmo casou até que a morte se separe. Sim, eu poderia aqui se citar John Stott, um grande um teólogo, eu respeito muito. Ele escreve algo sobre, eh, sobre o cristianismo básico, um livro sobre cristianismo básico. Ele diz que matrimônio é para sempre. Mas quando vai entendendo a narrativa dele, percebe que ele acaba dizendo, acaba abrindo espaço para dizer que a realidade do mundo contemporâneo acaba criando espaço para que haja separação. Ok. Tem uma frase que diz assim: Deus odeia o divórcio, não porque odeia os divorciados. Por exemplo, Hum, ele diz isso, ele afirma isso, mas porque ele disse porque o divórcio fere os seus filhos, as pessoas que ele ama, por isso que ele acaba odiando o divórcio, mas não os divorciados. Então, os divorciados precisam de uma chance para voltarem a ser amadas e amar. hum, Os divorciados precisam disso. Está a imaginar? Fisicamente, assim, se nós olharmos para a questão da saúde, uma mulher que está ativa sexualmente e para de manter relações sexuais antes de atingir a menopausa. Essa mulher, por exemplo, tem 30 anos, parou de manter relações sexuais. Dos 30 até onde vai atingir a menopausa, depois de 1 ano e meio, ele começa a sofrer. Mesmo que masturbe, não é suficiente. Ele vai começar a ter problemas graves de saúde. Os ossos vão ser mais frágeis, ok? Articulações vai sentir dor de todo o organismo, porque o sexo é cura também. ok. Yeah, o sexo é uma grande cura, principalmente para as mulheres. Então, uma mulher que já começou a praticar sexo, parar de repente, 2 anos, no máximo são 2 anos, essa vai estar a ver de hospital em hospital.
porque precisa do Acho que relação eu sexual. vou ter que pedir a opinião daqueles que estão a escutar. Tenho certeza que alguns médicos estão aqui a nos acompanhar. Escreva aí embaixo, escreva aí para nós e para todos aqueles também que vão se beneficiar dessa Elas podem informação. Quais são pesquisar. as consequências de um rompimento desse ciclo? Alguém vem fazendo relações sexuais e por alguma razão interrompem. Sim. O que pode acontecer se ficar 2 anos, 5 anos, 10 anos sem manter relação Isso sexual? aí, é porque pessoas podem recorrer, não, tinha a profetisa Ana, na Bíblia, Novo Testamento, que depois de morrer o marido ficou anos sem praticar sexo. A comida que comemos hoje também interfere isso. Hum. Então, às vezes as pessoas são muito ingênuas, fazem comparações absurdas. Elas não entendem o tempo, a questão da alimentação, que é fundamental a alimentação, ok? A alimentação daquela altura e de hoje. Mesmo agora, se nós que nascemos em 80 e tal, ok? E as pessoas que nasceram em 2000, a própria É diferente. alimentação, a diferença, a massa Hum. corpórea é diferente. Tu olhas para mim, alguém na minha idade que nasceu em 2000 para cá, já está velho, mas não tem minha idade. Mesmo a resistência às doenças Exatamente. é Eu diferente. posso resistir a doenças graves, críticas, e ele não resistir a isso. Hum. Então é preciso perceber-se que ah, hoje, uma mulher interromper a questão de fazer sexo, vamos lá usar esse termo para o pessoal perceberem bem. Está a fazer sexo, parou 2 anos sem fazer sexo, essa mulher vai ter problemas sérios de saúde. Então há muita mulher se calhar está a sofrer, está a andar do hospital para o hospital, não sabe que é porque parou de fazer sexo. Se eu ir no hospital encontrar um médico bom, um bom ginecologista vai lhe dizer que ele vai meter o dedo, vai cheirar, vai perceber você precisa de sexo. Yeah, não é andar a pegar, não, não. Também não precisa fazer sexo com mais dono, não sei lá, não. Procura um homem e em casa faz sexo, homem. Sexo é para Deus, não é do que diabo. Ok. Yeah, fazer sexo é Certo. bom. Então, resumindo, Deus odeia o divórcio. Porém, até que Jesus Cristo diz isso, por causa da dureza do coração, não é? Moisés foi instruído a atribuir carta de divórcio e por esta mesma dureza, o próprio Jesus diz que em situações de adultério pode haver essa possibilidade. E lá mais adiante o apóstolo Paulo fala também de outras situações, sempre situações extremas. Pode-se chegar a esse ponto. Porém, no geral, Deus odeia o divórcio. Estamos certos, né? Bem, Continuamos a falar sobre o divórcio e eu queria aqui entrar em uma questão um pouco mais profunda, olhar para casos concretos que acontecem nos relacionamentos atuais. Existem casos complexos e vamos tentar analisar cada caso, como é que podemos tratar à luz da Bíblia. Por exemplo, temos um casal em que um dos cônjuges ah, é viciado ou é abusivo, maltrata outro, até todos os dias a mulher aparece com hematomas e tudo mais. É uma situação que se pode aconselhar a um divórcio. yeah, olha, Efésios 5, 27, 28, ou 28, 29 até, a Bíblia deixa claro que o amor conjugal deve ser cuidado Hum. e não sofrido. Então, se eu sou casado, não espero que eu esteja num casamento sofrendo. Hum. O casamento não é um lugar para sofrimento. Agora, de verdade, se falássemos aqui casamento só, estamos a falar de divórcio, eu diria que casamento é um lugar que nós vamos para, para partilhar alegria. Mas também não é um lugar que você está aí buscar dor. Hum. Então, não é um lugar para buscar a dor, mas sobretudo é um lugar onde você partilha alegria. Mesmo Paulo, quando escreve para Colossenses, ele deixa claro, Colossenses 3,19, diz assim: vós, maridos, não trateis as vossas esposas com amargura. Ou seja, não irriteis as vossas esposas. Se fôssemos a estudar sobre essa questão, íamos perceber que Deus deixa bem claro o quão é imperioso o homem tratar bem as suas esposas. Então,
não é um lugar para a mulher passar a vida a levar porrada, ou o homem também levar porrada. Há homens que estão a sofrer, levam porrada Sim, física. sim, sim. Além da, apesar de que o normal nem deveria ser, nem devia usar esse termo normal. O O que api o a acontece O que acontece é que os homens são muito violentados, uma violência baseada, uma agressão verbal. Uhum. Muito, muito homem, porque não conseguiu comprar capulana para dia 7 de abril, ou porque não conseguiu comprar cabelo, ou alguma coisa assim, e há muito homem que está a morrer. Muito homem está a morrer por causa disso. Então, é uma violência psicológica e não vale a pena permanecer nessa relação. Homem, está a passar momentos dessa natureza, abandone essa mulher, manda passear, pá. Tem tanta mulher que pode cuidar bem de si. Mulher, esse homem, há mulheres parece que passam vida a pedir favor para ficarem com o homem. E em parte não é por causa do sexo, porque às vezes esses homens são violentos, são fracos na cama. A Mas maioria desses. mas no dia do casamento jurou até que a morte nos separe. Isso é normal de jurar. Hoje em dia as pessoas juram tudo para nada. Até mesmo depois de roubar, o ladrão jura que não roubou. Estamos a falar jurar, estamos a dizer a relação entre ele e Deus. Tá vendo? Se esse é ímpio, o ímpio é aquele que não protege o marido, não protege a esposa, ok? E é violento. Esse não pode, deve ser entregue à autoridade para ser açoitado e ser chamado à consciência. Então, quando irmos um pouco mais além, a própria Bíblia, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, Paulo deixa bem claro, fala sobre reconciliação. Ele diz para que haja reconciliação, mas ele chama a atenção das mulheres que acabam se fechando e violentam seus maridos. Há muita mulher que está a deixar o homem na penumbra, não quer manter relações sexuais com o marido. Aí não, 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 olha, come on. Cada noite inventa história. Depende da história. E este homem está a passar mal. Diz não se fecha para seu marido. E isso acaba lastrando, acaba empurrando o homem para coisas que não pode. Então é importante, sim, chamarmos a atenção sobre isso. Agora, eu queria citar aqui Augusto Nicodemos, um pregador brasileiro. Ele diz assim: casamento é lugar de vida e crescimento, não de destruição. Né? Eu entendo isso que ele está a dizer, em outras palavras, que Deus não deseja que o casamento se torne prisão de dor. Há pessoas que estão casadas, mas como se estivessem numa prisão. Não pode. Casou. Eu conheço alguém, casou, separou a esposa da família. Começou a inventar história, não, porque tua mãe é feiticeira, porque aquilo. A maioria fazem isso. Casam, depois começam a inventar história para separar essa mulher e a mulher fica isolada e ele começa a abusar dessa mulher e a mulher pensa que não há mais lugar para ir porque a vida dela depende desse homem. Priva a estudar, priva a trabalhar, priva tudo. A mulher fica dependente desse homem. E quando o homem morrer, a vida dessa mulher também morre. Então a mulher fica sem expectativa de vida, sem visão e ela fica numa condição de dependente emocional, financeira em todos os âmbitos. Então não pode acontecer isso, deve haver liberdade, o casamento não é para isso. Então permanecer num casamento abusivo não honra a Deus. Logo, se não honra a Deus, é pecado. Ok. Daí que se você está num casamento abusivo, tem que perceber que primeiro tudo que fizermos deve agradar a Deus. Se o meu casamento é abusivo, não honra a Deus, então automaticamente eu estou em pecado. Porque tudo que contraria o propósito do amor e cuidado logo é pecado. Então, o casamento que não honra a Deus é pecado e deve separar. Ok, ele separar. Tem- Mas depois de separar, o que é que eu faço? Desse chance, Procuro outra mulher. desse chance de ser feliz. Ok. Você deve se dar a chance de ser feliz. Tem um filósofo, Soren, ele dizia assim que o amor verdadeiro é ato de edificação, nunca de opressão. Então, se perceber isso, sabe, se casou com alguém que não lhe dá o devido valor, há alguém
que está à procura de alguém como você para dar valor. Então, deixa esse, deixa ela e vai encontrar alguém que vai lhe dar devido valor. Ok. Ok, estávamos aqui a falar de casos abusivos. Temos casos também de negligência, né? Casou e levou para casa e pronto, basta. Não, não se importa em saber se hoje vai almoçar, vai jantar, o que é que vai comer, e a vida vai assim mesmo. Será também uma situação que possa merecer outro tipo de tratamento aqueles que não cuidam do parceiro, no geral? Ah, Paulo já escreve em 1 carta aos Coríntios 7,15. Uhum. Então, ele já deixa bem claro. Ele diz: não se sujeite à servidão. Ok. Então, eu acho que a Bíblia é bem clara em relação a isso. Hum. Não podemos aplaudir abusos. Todo aquele que é abusivo, seja mulher ou homem, deve ser e de imediato denunciado, não só na igreja, mas na autoridade. Por exemplo, Salmos 11, versículo 5, também Deus disse, a Bíblia diz: Deus odeia a violência. Então, se no casamento há violência, deve saber que Deus odeia isso. Paulo volta a escrever em Efésios 5:25, que vós, maridos, devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Hum. Então, deixa bem claro isso, porque o casamento não pode ser usado como desculpa para aprisionar vítimas. Jodney, eu de casei ninguém mais. Se você separar-se a mim, ninguém vai te amar, ninguém vai te gostar, você não, ninguém te vê. Não é possível. Não é. Essa mulher, quando sai fora, alguém olha para ela. Uau, como és linda. Não é? Mesmo assim, desse jeito que está, significa se casar pode ser muito mais do que ela é. Este homem, se você, nenhuma homem, mulher vai te querer, você não é nada. Há homens que até na relação sexual já não levantam. Por quê? Porque a mulher já lhe abateu psicologicamente por causa de tanta violência psicológica, por tanto abuso, ele já não consegue apreciar a esposa. Então está numa situação, em vez de viver feliz para sempre, está a viver Está, triste está, para na, sempre. está na prisão, está na prisão perpétua, tu estás para o dia da morte. Não, a graça de Deus protege os vulneráveis. E precisamos entender isso, por isso há muita gente morrendo cedo, porque não sabemos, e morreu jovem. Não, morreu jovem porque este fulano, esta fulana, que morreu jovem, provavelmente andava a criar problema na relação e Deus acabou lhe tirando. Nem sempre é assim, mas já há casos dessa natureza. Então, temos que evitar isso, porque manter alguém em situação de violência é sim deturpar a fé. Ok. Não é nada, não é da fé de Deus. A Deus não permite isso, porque o divórcio pode ser uma opção menos pior para preservar uma vida. Agora, se tivermos um caso em que os dois casaram, não eram convertidos, não conheciam a Cristo, mas depois de algum tempo a a mulher converte-se a Jesus, Uhum. mas o marido não. Como é que vamos tratar esse casamento? Se o casamento está bom, deixa viver. Hum. Paulo fala sobre isso, sobre que um casal crente e descrente. Mas se o descrente, a Bíblia diz, se o descrente quiser, Hum. então podemos deixar ele ir. O crente não pode, não pode tomar iniciativa. Se estiver a ver um casamento feliz, Hum. não. Mas está a viver Estão com com não é da crente, mesma fé. mas o casamento está bom. Por causa dela, o marido está a ser abençoado. Ou por causa dele, a esposa está a ser abençoada. Hum. Porque os dois são uma só carne. Não há nenhum problema. Olha, no casamento, ninguém casa com alguém pior. Se o marido bebe, Hum. a esposa pode não beber, mas tem espírito também de alcoolismo. Ou pelo menos apoia, ou pelo menos sustenta ele. É que no casamento o espiritual atrai o espiritual. Ou seja, o positivo atrai o positivo. Hum. Se eu tenho demônios, vou casar com uma mulher que tem demônios. Por quê? Porque o demônio que está em mim que ficou atraído com o demônio que está nela. Então, os demônios, eles se aproximam e nós fisicamente vamos nos aproximar. Ok. Então, você não pode dizer: minha esposa é pior. Não, 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 não. Tua esposa é uma versão um pouco mais atualizada do que você. Pode ser. Eu posso não beber, minha esposa beber.
Não significa que eu não seja bêbado. Significa que eu consigo controlar esse desejo de beber e eu não quero beber. Mas ela vai beber até no meu lugar. Ok. Então não pode dizer não, porque há pessoas que passam a vida a dizer que não, aquele homem é bom, a mulher dele é que é mau. Não existe isso no casamento. O casamento, se o homem é mau, a mulher também é má. Mas a maneira de manifestar essa maldade é que difere. A única diferença é essa, é a maneira de manifestar. Mas não é que o outro é melhor do que o outro. Não é verdade. Dizer que se eu encontrasse a esposa, ia me dar passagem. Mas como encontrei ele, não, não, não. Para aquela mulher dar passagem, consultou a ele. Então, para aquela mulher servir-te, consultou a ele. Para aquele homem fazer o que fez, consultou a ela. Às vezes que insultamos um, não entendemos que é aquele um que permite com que a coisa aconteça. O outro só sai à frente, mas quem faz as coisas é quem está por trás. Então é melhor evitarem quando verem a insultar um casal. Sabem que esse casal é um e único. Ok. Yeah, não há um que é melhor do que o outro. Só tem uma forma diferente de manifestar. Então não devo invocar ou procurar motivos de me divorciar porque eu me converti e o meu parceiro não. Sim. Não há motivos Não, para fazer isso. não há. Não vamos encontrar nenhuma evidência bíblica que Vamos orar. coloque essa possibilidade. Você deve orar Uhum. para que o O outro outro, converta-se. ok. Agora, quando o outro ser violento, ser abusivo, Hum. a Bíblia diz para não se sujeitar à escravidão. Você casou, teu marido não se converteu e está a escravizar. Aí sim, a Bíblia diz que não pode tolerar isso. Yeah. Eu casei minha esposa, eu percebo que a atitude dela é de me escravizar. Me sinto escravo diante dela, para não tolerar isso. Aí sim deve haver divórcio. Ok. Porque é menos mal do que a tua própria vida. Ok. Yeah. Certo. A outra questão mais delicada é a questão de abandono, não é? Uhum. Há um casal, está aí muito bem, os dois são crentes provavelmente, mas de repente ah, a mulher vai embora e vai com outro homem, não é? O que é que eu devo fazer? Devo oficializar o divórcio e procurar outra mulher? Isso já a própria. Se foi abandonado, Hum, foi abandonado. hum. Até a lei humana também, quando você abandona um trabalho 15 dias depois, Já é substituído. é substituído. Uhum. Então, eu tenho idade ainda, quero ainda continuar a sentir o prazer, e eu, porque não posso substituir? Me abandonou, não lhe expulsei. Mas o casamento é até que a morte nos separe. Ah, Não porque- precisa um deles morrer primeiro para. Então eu devo orar para morrer onde ele estiver, está a gozar a vida com quem escolheu. Eu devo orar para morrer? Não. Tem que esperar até a pessoa morrer. E por que que não, ela não espera? Ele que cometeu, ele que quis, não é? Daí que é normal, sim, estar livre a pessoa de procurar ser feliz novamente. A Bíblia diz já não somos mais escravos. A Bíblia, lá, quando Paulo escreve lá em Romanos, disse nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, a pessoa não abandonou, pronto, go away, eu vou pegar outra vida. Aqui nós estamos a querer dizer que a pessoa deve forçar o abandono, neste caso, para poder arranjar motivos para se separar. Estamos a dizer coisas que acontecem de forma normal, natural. Ninguém é Natural. pecado abandonar. Se você quer abandonar é porque o casamento já não te agrada. Ah, Então, se não te agrada, não precisa de um podcast para você abandonar. Um pior abandono é aquele de estarem na mesma casa e não manter relações sexuais. As exatamente. pessoas estão separadas, a enganarem E os nem se filhos falam. e não se falam. Os filhos, aí começam. Essa é uma violência. Eu acho que isso devia ser criminalizado. Então vale a pena oficializar que não estão juntos Exatamente. do que continuar a fingir Sim. e a torturar as Acho pessoas que à volta. sim, não precisa.
Então, isso é perigoso, porque qualquer coisa que for acontecer, você vive a desconfiar o outro. "Ah, se calhar vai me envenenar, se calhar não". Não precisa, isso é que é pior. Tá certo, vamos observar mais um curto intervalo e dentro de alguns minutos voltamos para continuar a nossa conversa. E segundo a igreja, como a igreja deve lidar com isso? Ah, tá. Eu não vi alguma coisa de poligamia não, né? Não. Ok, então vamos lá. Hum, Casos reais. ok. Estamos de volta para a terceira parte do nosso programa. Vamos agora colocarmos na prática, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia. Remígio, como é que nós devemos lidar com essa situação, a situação de divórcio? São muitos casos que os líderes religiosos, os líderes das igrejas o digam, a cada dia recebem casos e casos de casais com problemas X e Y. Como é que nós devemos lidar com isso? Haverá um momento em que nós podemos aconselhar o casal a se divorciar? Hã, sim, sim, temos que aconselhar. Há momentos que é preciso aconselhar a divorciar-se. É triste, porque parece a necessidade da do governo entrar nas igrejas, começar a ensinar os pastores, os líderes, Hum. para que os líderes tomem consciência sobre a questão da violência doméstica. Seria ao contrário, serão os pastores a instruir a sociedade, mas acho que temos que chamar a sociedade a instruir os líderes. O maior desses líderes, eles usam versículos que não entendem e começam a a escravizar os crentes. Tem um pastor que hoje o mundo assistir, eh, já assisti muitos, um nigeriano, Hum. em que em 2022 morreu uma cantora famosa. Sim, sim, sim. O nome dela era Osinachi Machukwu, Ok. uma cantora que morreu por causa de violência doméstica. E a narrativa que corre pela internet é que ela informou o pastor disse porque ela era líder, não era bom separação. Hum. Informou a família e falou sobre a violência que o marido, um tipo de violência que o marido praticava e que o marido era violento. Mas para protegerem a igreja, não podiam separar. E o marido acabou matando. Então isso é triste. Isso não é Deus. Não é de Deus. Então o pastor deveria ter chamado e dizer é melhor separarem-se do que continuarem neste barco e chegarem onde chegaram. Ok. E isso mostra que a omissão pode ser fatal. A omissão em relação à separação, em relação ao procedimento. O casamento não é um lugar para torturar os outros. E não pode acontecer isso. As pessoas não podem usar isso. O John Paper diz assim, apesar de ele era mais conservador na altura, ele admite que em caso de violência extrema deve haver separação. Ele diz que separação é legítima quando há violência extrema. No mesmo contexto, por exemplo, o C.S. Lewis, também, quando ele escreve sobre um livro que ele escreve sobre 4 amores, ele deixa claro que o amor que destrói não é amor, mas é idolatria doentia. Tentando mostrar que não se pode aplaudir para casais, para pessoas violentas. Não se pode. Mas não estaríamos aqui a abrir o espaço para que o número de reclamações aumente e os casais pedindo divórcio e aumentasse assim, digamos, o número de divorciados? No meu ponto de vista, é que
vale a pena as pessoas aparecerem a dizer já não suporto, para saírem e salvaguardarem a sua vida, do que deixarem-se ficarem a morrer por dentro e perdermos alguém antes do tempo de Deus. E não se pode comparar a sociedade atual com os nossos pais. Há esse erro de dizer assim, não, mas amém, na altura os nossos pais casaram, viveram anos e anos. Não, os nossos pais não eram violentos naquela altura como são agora, os jovens. Naquela altura, um homem que batia na mulher, a família dele ou a família da mulher iam bater a ele. Hoje não, hoje ninguém faz sofrer isso. Então, há coisas que já não se praticam hoje, por isso não se pode aturar esse tipo de violência. Estamos a falar não só violência física, até psicológica, emocional. Você caso uma mulher não dá comida, não dá roupa, espera o quê? Isso é uma violência. Então, tu não pode ficar numa relação de agora, estão casados, os dois estão a batalhar, não têm controle, estão a batalhar. Graças a Deus, Deus vai abençoar a esses dois. Mas se um não está a fazer simplesmente porque está a punir o outro, esse é criminoso. E mesmo que vá à igreja, não é cristão, é ímpio. É aqui onde Paulo disse não pode sujeitar-se. Nós somos livres em Cristo Jesus, não podemos nos sujeitar a esses. A outra coisa que eu quero chamar a atenção é que as pessoas devem estarem abertos. A Bíblia diz enganou seu coração. Então evitar dizer "E eu gostei das curvas, e eu gostei do peito, ele quando fala. Isso acaba, não é um dia. Casamento não é isso. Casamento é convivência. É a forma como o outro olha para ti, como o outro de obra, como o outro de respeito. Não é? Então, se não há isso, não é casamento. Porque casamento não é só sexo. Não é. Senão aquelas que fazem sexo aí teriam casado com todo mundo que fazem com elas. Então, é preciso haver atenção, cuidado e, sobretudo, não podemos tolerar abuso na relação. Não pode. Ok. E como lidar com casos, digamos, de divorciados? Eu estou a evangelizar, encontrei alguém, conversei com a pessoa, mas a pessoa é divorciada. Mas a pessoa aceita Jesus como Senhor Salvador. Que conselho eu devo dar à pessoa? Reconciliar-se com com a esposa com quem se divorciou ou procurar outra? O- Divorciou-se antes de Tudo conhecer a bem. Cristo. Tudo bem. Não estamos aqui a falar de divórcio no contexto restrito. Hum, Estamos a falar no contexto geral. A questão é o que fez divorciar-se. hum, Agora, se a pessoa divorciou-se porque, ah, vamos lá, era por causa de adultério e ela aceita a Cristo, retrata-se e percebe que quer cuidar da família e a esposa ou o marido aceita de volta, sim, podem reconciliar e começam tudo de novo. Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz de novo. Em Cristo Jesus, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus perdoa e limpa nossos corações, continuamos a caminhar. Mas se foi violência e a pessoa ainda continua violenta e ele percebe que voltar e voltar na cadeia não vale a pena. Recomeça, ok, sim. Pode casar de novo. casa de novo, Temos que celebrar o casamento. vamos, me convidem para o casamento. Ok. Temos também casos nas nossas igrejas de muitos, temos muitos casos de pessoas que ou o marido ou a esposa abandonou, deixou a família, foi embora, está a viver, está com outra esposa, está com outro marido e o nosso irmão ou a nossa irmã ainda está aqui conosco. Como é que nós vamos Procura lidar? outro homem para casar ou outra mulher para casar com esse homem. É, não Sim. pode esperar o outro. Não, já abandonou. Mas é aquela expressão que diz que o que assume a repudiada também comete adultério, E não tem qua aquela também está a adulterar. Mas também Deus não leva em conta esse tempo aí. um ele está adulterado, vai assumir o pecado dele, E mas porque, eu quero e por que você tem que ficar a sofrer enquanto o outro está na agudeza? não há possibilidade de se arrepender e voltar. E você quer ficar à espera até ela se arrepender e voltar com doença? Não. Ele te abandonou, não quis você,
Produz-se bem, ora, e alguém vai casar você. Alguém vai te encontrar, vai te amar a si mesma. Ele, quando se arrepender, quando voltar, encontrará a porta selada. Não é Certo. espaço. Ok, Remígio, como é que as igrejas devem transmitir o conhecimento ou a informação acerca dessa matéria? O que é que as igrejas precisam fazer para que os membros estejam devidamente informadas sobre o tratamento desses casos? Como lidar com essas situações? A igreja deve, o líder deve perceber que cada casamento é um casamento um e único. Não existe cópias. O líder deve ter capacidade de ouvir, não é? O casal e, 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 e pesar os que está a causar problema neste casal e opinar e deixar o casal decidir. Se o líder percebe que este casal não existe nada, manter, vão se matar, vale a pena orientar a eles para uma separação. Mas há aqueles que precisam de orações. Há casais que estão a passar problemas que eles desconhecem, porque é um problema espiritual. O líder precisa de orar com esse para expulsar esse espírito que está a atormentar esse casal, o casal ser feliz. Então, os casamentos são diferentes, não tem como tratarmos todos do mesmo jeito. Dizer separa, separa, separa. Não, não é assim. Não, não é assim. Estamos a dizer aqui, separação são casamentos que são extremamente violentos. Então não vale a pena. Mas se é um demônio que está a criar essa violência, que se expulse Hum, para o casal ter uma vida tranquila. ok. Sim. Isso é possível. É possível, é possível. É possível. Temos autoridade em Cristo Jesus para isso. Ok, então, estamos a assumir que algumas vezes não é necessariamente os dois que têm problema, mas existem algumas forças que estão a interferir no relacionamento e pode terminar em um divórcio. E isso não vem de Deus, ok? Certo. E nós, como cristãos, nós, como membros, somos membros da igreja. Estamos preparados para lidar com essas situações? Estamos preparados para acolher as pessoas que estão nessas situações? Porque muitas das vezes, eh, só por saber que aquela ali, é separada, é divorciada, nós nos afastamos. Será que estamos preparados para uma nova era em que todos têm o mesmo tratamento e têm o mesmo espaço de atuação? Ahm, o que eu gostaria de dizer em relação a esse ponto é que todo santo não vai à igreja. Então, igreja é um lugar de quem procura a santidade. Ok. Então, se você está na igreja, está a rir, está a zombar porque o outro caiu, você caiu há muito tempo, só que não sabe. Pensa que está em pé, mas caiu há muito tempo. Então significa assim, nós devemos abraçar aqueles que caíram. E se estivéssemos a falar a matéria de disciplina na igreja, que muita gente usa mal, porque pessoas corrigem, existe já uma disciplina corretiva Hum, que muitos não usam. Muitos vão disciplina, e você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Mas não é de Deus. Porque de Deus é, caiu, o líder percebe que você caiu, significa que é a oportunidade que tens de andar com o líder, para ele suportar a você naquela falha que você cometeu. Mas hoje os pastores que não entendem, também nem de pastor não tem capacidade de pastorear. A Bíblia diz que levantarei pastores que vão pastorear com ciência e conhecimento. Eles não têm nem ciência, nem conhecimento. Sim. Então, quando alguém ah, cai, eles isolam. Quando você é isolado, isolam-te para morrer. Não pode arrumar a igreja, não pode pegar a cadeira na igreja, não pode. Não é bíblico. Quando você cai, você tem que viver na igreja. Você que arruma a igreja. Você fica ali a orar. Você pega a Bíblia do pastor. É você que tem que estar com ele onde ele está. Por quê? Porque o pastor está a disciplinar cada vez mais a você. Porque ele entende que tivesse uma falha e agora precisa de treinar para que, quando voltar, você saber como suportar e manter-se em pé. Então não é isso que acontece nessas igrejas fantosas.
Não é, não é. Mas não vai contaminar o sagrado. Aí está. Quem é sagrado? Porque Jesus, O púlpito é sagrado. eh, eh, Por que que eu devo aproximar ao púlpito enquanto está em pecado? nenhum púlpito é sagrado. Sagrado é a pessoa que sobe no púlpito. Hum, Porque o que é isso de ser sagrado? Não é a igreja, não é um local. Eu que sou sagrado, que estou no lugar sagrado. Não é a igreja como templo que é sagrado. Eu que sou sagrado, que vou, que estou num lugar sagrado. Por isso que podemos ir num bar, onde que era um prostíbulo, limpamos, começamos a orar e Deus vai descer lá. Sabe por causa de quê? Não é por causa daquela parede, é por causa de quem está lá é santo. Se estou num carro, se o meu carro pode não ser sagrado, mas se eu entro naquele carro, o carro torna-se sagrado por causa de mim. ok. Então, o púlpito é sagrado por causa de quem subiu lá que é sagrado. Então, as pessoas valorizam coisas e deixam de valorizar aquilo que é essencial. Não existe púlpito que é a imagem e semelhança de Deus. Mas existe a pessoa que é a imagem e semelhança de Deus que carrega Espírito Santo. O Espírito Santo não está no púlpito, o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus disse: Olha, já não vamos fazer estátuas, colocamos lá querubins, não, porque o Espírito Santo já habita em vós. Então, nós é que somos o Espírito Santo. Se estivermos a falar sobre questão de tatuagem, sobre o corpo, estaria a dizer que não pode destruir a casa do Espírito Santo. Ok. E não é templo, é É pessoa. a pessoa. Sim. Estamos a querer dizer que as igrejas têm que ter, digamos, a capacidade de acolher. Se eu decidir me divorciar, a igreja tem que ter a capacidade de conviver comigo, independentemente da minha decisão. Só para chamar a atenção a Edna, para ficar à vontade, não tenho nenhuma intenção de divorciar, é apenas o debate está caldo. Ok, mas era mesmo isso. Se eu me divorcio, a nossa igreja tem que ter capacidade de conviver comigo e me ajudar a manter na fé, e não necessariamente, Sim. digamos, afastar e considerar a pessoa Pode já. ser um equívoco da sua parte, você divorciou-se, a igreja vai te chamar a atenção, vai orar, vai gastar tempo de oração e vai perceber que não, tomei uma decisão errada e Uhum, voltas para a tua família. ok, Então, é possível sim. tá certo. Ok, Remígio, vamos observar o nosso último intervalo. Voltamos daqui a alguns minutinhos para darmos as considerações finais. Quem está-me a ligar mundo? O Emone também, não está lá fora? Não. Ah, ok. Voltamos. Estamos de regresso para a última parte dessa conversa, uma conversa tanto quanto delicada, mas muito necessária para os dias de hoje. Remis, esse momento é mesmo para dar aquelas considerações finais, aqueles conselhos, é aquilo que não conseguimos, não consegui fazer perguntas aqui, mas acha que é necessário também deixar ficar. O espaço é todo teu. Não case por necessidade e satisfação biológica. Ah, a mulher não case com homem que não consegue lhe projetar daqui a 5 anos onde vai te levar. Geralmente as mulheres casam com o futuro do homem, que as mulheres têm capacidade de olhar para um homem e dizer assim, este daqui a 5 anos vai me levar para onde? E o homem, infelizmente, ele casa por causa do que ele vê no momento. O homem não tem capacidade de olhar para uma mulher e projetar daqui a 5 anos, estará com ela onde. Mas eu queria chamar a atenção aos homens que não casem com mulheres que não têm perspectiva de vida. Então, não case com uma mulher que só quer casar, nascer, só lhe dar filhos. Não, não faz isso. Antes de namorar, pergunta qual é a tua visão, o que gostaria de ser. E a mulher tem que ter plano de vida, para que esse homem, quando casado com essa mulher, ajudar na materialização do plano de vida desta mulher. Então, mulheres tenham uma vida, tenham planos, tenham sonhos e procurem um homem que vai te apoiar, vai aplaudir a si e vão caminhar juntos. E Deus vai abençoar vocês. Isso justamente para evitar chegar ao divórcio. Sim. Obrigado, Remígio. Divórcio é algo que Deus não quer, nunca desejou, odeia.
mas existem casos extremos que precisa sim tomar essa decisão drástica para o bem da sua saúde, para o bem das pessoas à sua volta, para o bem do seu relacionamento com Deus mesmo. Portanto, sejam felizes, não ao divórcio, mas também não aos maus tratos. Muito obrigado, nós terminamos por aqui. Voltamos numa próxima oportunidade com outro tema em conversa aqui no A Luz da Bíblia.